Salve, como vales? Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo sobre o alfabeto e pronúncia da língua latina. Vamos lá? Olá, tudo bem? Você deve lembrar que no vídeo anterior nós começamos a ver o alfabeto latino, a pronúncia das letras e acompanhamos o alfabeto inteiro, na verdade. Vimos as letras, seus nomes e seus equivalentes fonéticos. Vimos também alguns exemplos de pronúncia. Nós vimos como a pronúncia latina pode fugir um pouco daquilo que nós esperamos, porque ela diverge da pronúncia da língua portuguesa. No vídeo anterior, porém, nós não conseguimos esgotar o assunto. E também não é pretensão nossa esgotar o assunto hoje. O tema da pronúncia, da escrita da língua é sempre muito amplo, não só no caso do latim, em qualquer língua, na verdade. Então nós estamos nos atendo aos temas mais básicos para que você possa iniciar os seus estudos e, se for do seu interesse aprofundá-los, você já vai ter percorrido um bom caminho e saberá como seguir da melhor forma possível de acordo com os seus interesses. Bom, vamos começar falando sobre a questão das sílabas tônicas do latim. Em latim, assim como em português, nós temos três possibilidades. As palavras podem ser proparoxítonas, quando a sílaba está mais longe do fim da palavra, mas isso só pode ser no máximo a antepenúltima sílaba, assim como em português. Então serão palavras como dominus, domina em latim, dentre muitas outras. É um número enorme de palavras proparoxítonas em latim. Temos também as palavras paroxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima, como em rossa, poeta. E por fim, nós temos um grupo reduzidíssimo de palavras em latim que tem a última sílaba como sendo a tônica. São as palavras oxítonas, como exemplo, illic e nihil. É importante acrescentar que muitas gramáticas, inclusive, vão fazer um comentário errôneo e vão dizer que em latim não existe palavra oxítona. O fato é que elas existem sim, mas elas são um grupo reduzidíssimo, é um grupo de exceção. Elas só surgem, na verdade, com o desenvolver da língua, mas, por exemplo, já havia palavras oxítonas no período clássico, e elas são o resultado, na verdade, de uma redução das palavras. Então, algumas palavras, substantivos, advérbios ou até pronomes perderam, com o evoluir da língua, as suas desinências. Quando houver alguma dificuldade para identificar a sílaba tônica de uma palavra latina, nós vamos indicá-la com o acento agudo, que é algo que eu não estou criando, não estou inovando. Na verdade, a comunidade latinista tem feito muito já há bons anos. À medida que vocês forem ganhando vocabulário em latim, vocês vão perceber que é razoavelmente frequente o uso, a grafia de duas consoantes. Quando nós tivermos consoantes duplas, como é que nós devemos ler? A regra da língua nos diz que nós devemos tentar pronunciar as duas consoantes. Na prática, nós não podemos fazer como no português, onde nós acrescentamos com frequência uma pequena vogal, uma semivogalzinha i entre consoantes para facilitar a pronúncia. No latim, isso não é desejável. Assim, o que nós devemos fazer é tentar prolongar a pronúncia da consoante. Com frequência, isso gera uma espécie de silêncio entre a pronúncia inicial e o início da próxima sílaba. É algo como nessa palavra aqui, sumus. Sumus, nós somos, e sumus, que significa o mais alto, o mais elevado. Eu, particularmente, não sou tão purista a ponto de querer que alguém pronuncie tendo cuidado em fazer isso, que é difícil, é só um detalhezinho. Então, a meu ver, a pronúncia sumus pode ser igual e perfeitamente correta para ambas as grafias. Para mim, isso aqui fica só como uma grafia diferenciadora. Entretanto, como eu disse para vocês, muitos gramáticos e muitos estudiosos vão cobrar um pouco mais em relação a essa questão da pronúncia da dupla consoante. Mais importante, porém, que consoantes duplas em latim é o caso dos dígrafos. Aí calma lá, você não sabe o que é um dígrafo? Eu explico.
Dígrafo é aquele fenômeno gráfico que ocorre quando nós temos duas letras que juntas vão representar apenas um fonema. No latim, os dígrafos mais comuns são os seguintes. Acompanhe comigo. CH, PH, RH e TH. Não há um consenso sobre o som que esses dígrafos representam. Assim, a maioria dos autores vão defender que o CH deve ser lido como K, o PH como F, o RH como R, e aí sim haveria uma variação do R vibrante, como em roça, ou o R forte, gutural, como aquele R da pronúncia do sotaque carioca. E o TH pronunciado simplesmente como T. Na verdade, a grafia diferenciada vem para indicar que a palavra é de origem estrangeira, particularmente para as palavras mais antigas de origem grega. Bem, em latim nós temos também ditongos e tritongos. Vou explicar o que é isso. Um ditongo é um fenômeno que ocorre quando nós temos o som de duas vogais numa mesma sílaba. O tritongo é a mesma coisa, só que com 3 vogais. Então eu tenho que ter 3 vogais pronunciadas numa mesma sílaba. Os tritongos acontecem em latim, mas eles são bem raros. As palavras mais comuns com tritongos que vocês vão encontrar são, na verdade, os pronomes relativos quae. Só para não deixá-los muito curiosos, quae significa as quais. Os ditongos latinos mais comuns são os seguintes. Acompanhe comigo. Ai, au, ei, ou ei, eu, oi, oi e ui. Outros ditongos também são possíveis, mas são ainda mais raros, são pouco comuns. Um ditongo muito comum será o iu, que vocês verão na palavra ius de justiça, por exemplo. Como vocês viram também, alguns desses ditongos podem ter uma grafia diferenciada. Essa grafia, que une duas vogais, ela surgiu só no final da Idade Média, quando se começou a usar a prensa gráfica pela primeira vez. Então, para facilitar, já que são ditongos muito frequentes, os mais frequentes na verdade, então usava-se apenas um único símbolo para que o processo fosse mais rápido e também que se pudesse baratear na impressão. Mas a pronúncia é exatamente a mesma. Chamo a atenção de vocês para que esses encontros vocálicos são ditongos, as duas vogais soam, certo? Entretanto, algumas pronúncias alternativas do latim, como a pronúncia eclesiástica, sugerem uma simplificação vocálica. Então, o ditongo ai tende a ser pronunciado como é na pronúncia eclesiástica. É por isso que no Brasil muitas pessoas pronunciam Aedes aegypti, quando nós teríamos a pronúncia latina Aedes aegypti. Esse, como vocês sabem, é o nome científico do mosquito da dengue. Não pensem também que os romanos usavam esses nomes para nomear os animais, tá? Os antigos romanos não tinham a menor ideia que essas palavras iriam surgir e que iriam ser usadas dessa forma. É apenas para uso científico, tá? O nome dos animais não é esse em latim. Para terminar esse nosso segundo vídeo introdutório sobre a grafia e a fonética latinas, eu quero falar de 2 sinais que são usados para ajudar na nossa pronúncia. O primeiro é o acento agudo, que vocês já conhecem. O acento agudo ele é usado para indicar a sílaba tônica, mas apenas isso, tá? Ele não vai indicar se a pronúncia é aberta ou fechada, nasal ou não. Ele apenas indica sílaba tônica. Então o uso é basicamente o mesmo das regras da língua espanhola. Um outro acento gráfico que nós vamos usar em latim é o trema, mas também com função diferente da que nós temos ou que tínhamos oficialmente em língua portuguesa. O trema ele apenas indica no encontro de vogais que elas devem ser pronunciadas em sílabas diferentes e que não são ditongos. A palavra mais comum que vocês vão encontrar é poeta. Então, como nós sabemos que o encontro do O e do E
formam um ditongo, oi, e nesse caso aqui eu quero que elas sejam pronunciadas separadamente, nós usamos o trema em cima da segunda vogal para indicar esse fenômeno. Então é bem simples. Reforço também que tanto o uso do trema como do acento agudo para indicar esses fenômenos é um uso recente. Recente não é de poucos anos, é um uso secular, mas não é um uso que existia na época de Cícero, por exemplo. Eu gostaria de agradecer sua atenção, espero que você possa curtir o vídeo, seguir o canal, indicar a outras pessoas interessadas e até a próxima. Salve!